Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do programa Delas, que pelo nome já dá para imaginar, né? Quem comanda aqui somos nós, mulheres. Apesar do programa ser delas, o conteúdo serve para todos eles que querem desconstruir tantas injustiças de gênero. Escolhemos começar no mês de março justamente por ser um mês em que pautas femininas ganham mais destaques. Surgimos pelo reconhecimento da Câmara Municipal de Aracaju em termos mais voz, mais força, cuidado, informação e apoiar ainda mais mulheres. A decisão de ter ou não ter filhos é uma das mais importantes na vida da mulher, mas muitas vezes a pressão social a impede de escolher de forma tranquila o caminho a ser seguido. E será esse o nosso tema de hoje, a pressão da maternidade. Convidamos então a pediatra, empreendedora, escritora e poetisa, mãe de 2 meninos e, sobretudo, uma mulher muito forte e inspiradora, minha amiga querida, Natasha Cabral, para explicar algumas questões dessa pauta tão importante e delicada. Obrigada, gente, pelo convite. Estou chegando lisonjeada. A ideia de que toda mulher sonha com a maternidade está muito mais relacionada à cultura que valoriza o papel da mãe do que de fato uma tendência natural. Assim, as novas gerações vêm encarando serem mães não mais como obrigação, apenas para satisfazer expectativas alheias. Natasha, você pode comentar um pouquinho sobre essa mudança de comportamento das novas gerações? Eu acho que a gente já vem numa tendência da mulher entender o domínio do seu corpo e o domínio justamente da sua opinião. Eu acho que acho que a minha geração ainda é uma geração que não se valorizava se não tivesse filho. Então, eu vim de um lugar, eu fui criada onde a mulher ela se valorizava, ela só tinha o seu valor se ela tivesse uma família, se ela procriasse. E às vezes não bastava ter tinha que ter mais que filhos. Hoje, eu acho que até do ponto de vista econômico, reduziu o número de filhos das mulheres e eu acho que a mídia, as informações que a gente tem, todo esse processo do crescimento do feminismo, da história, vem dando essa força para que as mulheres questionem a sua necessidade. Então, eu acho que hoje a gente tem um canal mais aberto de falar, eu não quero ter filhos, eu não estou preparada para a maternidade não é algo que me apetece, não é algo que eu quero. Então, existe já uma vertente para isso, mas é algo muito pequeno ainda, que eu acho que precisa ser melhor construído. Na verdade, o que eu penso é que ser melhor desconstruído. Desconstruir a ideia de que nós, mulheres, só temos valor para a sociedade se a gente procriar. Porque isso é uma ideia muito de idade média, né, muito econômica, né? A gente tem um olhar muito econômico da mulher, se a gente for pensar dessa forma. Então, é um processo de desconstrução e de respeito para essa mulher que não quer ter mais filhos. Não significa que ela não pode estar dentro de uma sociedade e que ela não pode, por exemplo, ser amiga de uma mulher que tem filhos e conviver com essa mulher que tem filhos. Ela não pode jantar na sua casa só porque você está com seus filhos. Por que não? Eu acho até nós, mulheres que temos nossos filhos, eu tenho 2 filhos, a gente também tem o cuidado de não isolar essas mulheres que não querem ter filhos, porque elas, de repente, não têm algo em comum com a gente, entendeu? Sim, e aproveitando o que você falou, Natasha, eu acho que é importante também que a gente não romantize, nós que somos mães, que a gente sempre fale como é uma opção, né? O fato de você querer não ser mãe não vai lhe trazer infelicidade. Não, de forma nenhuma. Ah, eu só serei uma mulher realizada se eu for mãe. Eu particularmente, apesar de ter 2 filhos, eu entendo sim, eu tenho amigas, inclusive, que hoje, eu tenho 37 anos, e que optaram sim por não quererem ser mães. E sempre eu escuto, você acha que eu vou me arrepender? E aí eu sempre falo, você pode se arrepender também se você decidir ter sem essa vontade natural. E aí, na minha opinião, pesa muito a coisa de que, imagine você estar arrependida com uma criança. Sim. Né? Tem alguém que não pediu para participar disso. O quanto você vai influenciar nessa criança, exato, na vida. O quanto essa maternidade vai ser pesada, porque eu sou zero a romantização da maternidade e eu acho que, assim, é muito maravilhoso, é uma transformação, mas também ela é muito pesada, né? Assim, a gente sabe o quanto... E eu acho que é tão transformadora justamente porque é tão pesada. E eu assim, talvez até seja um julgamento, mas as mães que levam a maternidade com leveza sempre me causam estranheza se elas de fato, né? Me incomoda isso. E talvez, eu estou aqui sendo bem franca,
que talvez seja a minha maneira de ver, e não é a maneira correta, mas me dá uma preocupação. Que leveza é essa? Porque é algo muito importante, né? Então, eu acho que a questão dessa leveza, ela para mim soa muito falsa. Eu também, talvez isso seja um julgamento, mas eu acho que, primeiro que pra gente falar, minha vida é leve, eu acho que você está num grau de evolução espiritual, filosófica, de sabedoria muito grande. A maternidade, ela não tem como ser leve 100% do tempo. Eu acho que você pode ter como, entre aspas, meta, ter uma maternidade leve. Eu acho que você pode olhar para a maternidade e tentar trazer a leveza a partir do momento que eu não vou absorver essa crítica, eu não vou me estressar porque meu filho não é o melhor da escola, eu não vou me estressar porque eu não dei banho neles para ir para a escola, porque todo mundo dá banho, arruma, faz um penteado lindo, faz 30 tranças, né, na minha filha, e eu só consigo no máximo fazer um rabo de cavalo. Então eu acho que a leveza, ela tá na aceitação justamente da maternidade verdadeira e na maternidade que a gente pode ser, na mãe que eu posso ser. Então, a partir do momento que eu aceito que eu sou uma mãe que dou doce para os meus filhos, que eu compro meus filhos, e tá tudo bem, que eu não consigo dar conta, aí eu acho que vem a leveza, entendeu? Mas mesmo que você aceite, não tem como a gente não viver leveza, porque você vai ter momentos que você vai se preocupar com o seu filho, seja porque ele não está indo bem na escola, seja porque seu filho está demais na tela, seja porque adoeceu, seja porque a violência está grande demais, seja porque você tem um filho adolescente e você está preocupada com as influências que ele vai ter. Então, leveza, a maternidade leve, eu acho que ela é uma falácia, entendeu? Eu acho que é um Instagram. É uma maternidade de Instagram. E você falando dessa questão de maternidade leve, tanto você quanto Marta, eu penso que a minha geração, eu sou 9 anos mais nova que Marta, eu tenho 28 anos. Minhas amigas não têm filhos e não pensam ter filhos agora. Nós todas queremos ser mães, mas a gente tem projetos a concluir antes, tipo independência financeira, cada um tem um projeto, né, uma meta, e a gente repensa muito isso. Tipo, mas se eu tiver filho agora, talvez isso possa me atrapalhar. E antes a gente não tinha opção, a gente era meio que empurrada. Tem 28 anos, já está na hora de ter filho. E engraçado que antes uma década, porque a gente tem 10 anos de diferença e a gente sempre conversa sobre isso. E eu tive filho, a minha primeira filha eu tive com 27 anos. Não foi programada, mas fui mãe com 27 anos. Eu fui do meu grupo de amigas a primeira mãe. Mas logo em seguida várias tiveram filhos e tal. E eu sempre eu sempre achei que eu era muito nova para ser mãe. Mas a minha geração, que é essa geração de 10 anos a menos que Leilane, era uma coisa que as pessoas diziam, mas você não está grávida cedo. Eu achava que eu estava grávida cedo porque eu tinha uma listinha de planos para fazer. Era normal. E eu dizia, ai meu Deus, eu engravidei antes da hora e tal. Antes da hora, mas assim, você já tem 27 anos. E para mim, 27 anos, eu estava exatamente no começo da parte boa da minha carreira. Da vida, né? Assim, eu tava começando a ganhar dinheiro, sabe? Até então eu tava ralando muito para poder começar a ganhar dinheiro. Aí eu engravidei quando eu mais tinha oportunidades profissionais. E aí, obviamente, a gente tem que dar uma pausa e, assim, driblar essa pausa, né? Não, eu acho que é interessante você falar isso, porque eu, pessoalmente, eu bati a crise dos 30. Eu tô chegando. Eu tenho 41 anos, então ainda sou mais velha ainda, né? Mas da minha geração tinha os 30 anos. É como se eu tivesse que chegar aos 30 anos e nos 30 anos eu tinha que estar com tudo pronto. Eu tinha que estar formada, eu tinha que estar ganhando dinheiro, eu tinha que estar casada e eu tinha que estar com um projeto, ou grávida com um projeto disso, né? De família. E eu cheguei eu tinha um namorado na época, de muitos anos já, e quando bateu os 29 eu falei, vamos casar, eu vou fazer 30 anos. Era como se eu corri, e hoje eu olho isso, eu acho cômico, né, ridículo isso, porque na época foi quase assim, naturalmente a gente iria casar,
a gente já vivia juntos, a gente já era casado, mas tinha uma necessidade de casar no casar mesmo, sabe? Na festa, na igreja, de dar satisfação para as pessoas, de que eu estava ali assumindo aquilo ali, que aquilo ali era de verdade, que aquilo ali era responsável, era para sempre, né? Fiz o checklist. Fiz o checklist. Que eu, de fato, estava constituindo uma família, era aquela coisa meio princesa, Cinderela, encontrou o príncipe encantado e tal. Eu precisava do meu baile. Era como se eu precisasse do baile para concretizar aquilo. Não importa se eu já vivi uma vida de casado, se a gente já pagava as contas, ralava junto e tudo mais, que é de fato que é um casamento, mas eu acho... E o projeto da maternidade junto, porque na minha época, 30 anos... Era mãe. Era hora de ser mãe. Seus óvulos vão morrer. E você precisa ser mãe, porque se você for mãe com 35, 36, põe 10 anos. Quer dizer que com 45 você vai estar com um filho de 10 anos, você vai ter energia para isso? Você vai ter disposição para isso? Então já se pensava num projeto a longo prazo, e não basta um filho, tinha que ser 2. No mínimo. No mínimo. Então eu tinha uma corrida contra o tempo muito grande. Eu tive essa crise dos 30 anos, que eu casei com 30, eu casei 2 meses antes de fazer 30 anos. E depois que eu casei, eu passei no ano seguinte, assim, a gente casou em agosto, e aí a partir de janeiro do ano seguinte eu já comecei a tentar engravidar. Então eu não aproveitei minha vida, entre aspas, de casada, eu não vivenciei minha relação, eu não vi os altos e baixos, por quê? Porque eu estava no tempo. E aí eu tive que engravidar, eu passei 1 ano tentando engravidar, enlouquecida, porque eu não conseguia engravidar tão rápido quanto se parecia, porque fulaninha tentou engravidar, em 1 mês ela tá grávida. E comigo não foi assim. Quando eu engravidei, eu demorei 1 ano para engravidar, e aí eu tive meu primeiro, e acabou que veio o segundo de sopetão, não veio programado, mas veio com muito amor, e acabou que eu engravidei dos 2. Mas a maternidade, para mim, como eu também não me preparei para a maternidade, porque a minha preparação de maternidade foi uma maternidade de livro, foi uma maternidade de sociedade, para mim o conceito de maternidade era aquele que era o da minha mãe, era o conceito de maternidade que era muito distante, porque minha mãe, ela não tinha essas questões de maternidade, entendeu? Tudo era muito preto no branco. E é muito recente, eu acho isso, né? Essa desconstrução. O falar da maternidade, não se falava, você não podia falar, minha mãe não podia reclamar que era mãe. Eu convivo depois que eu comecei a trabalhar, então convivo com pessoas mais velhas que geralmente têm filhos. E eu sempre falo com meu namorado, ele fala, eu quero ter 2 filhos. Eu digo, eu sei porque você não viu, é muita coisa. O filho não é assim, eu arrumei, vou pra escola e tal. Eu falei, tem muitas questões. E assim, querendo ou não, tem a questão econômica. Eu falei, hoje ter filho é caro, se você quiser dar o básico. Eu falei, veja, ter 2 filhos. Eu falei, só calcule aí questão de escola. Eu falei, não tem condições, é uma coisa que a gente hoje... A gente super planeja. Meu sonho é ser mãe, mas de verdade, eu não quero ter mais de um filho. E isso é uma decisão minha. Eu tenho plena convicção nisso. Posso mudar no futuro? Posso mudar no futuro. Mas hoje eu só quero ver. Eu sou apaixonada por criança. A Marta mesmo vê quando eu vou. Adoro os meninos. Adoro crianças. No fundo do meu coração. Mas eu não quero mais de um filho. Praticamente não é tão fácil, né? Natasha, eu quero aproveitar esse tema, que a gente chegou aqui, para falar sobre a maternidade. Assim, ela é muito complexa e a vida fértil da mulher, ela tem um tempinho, né? E agora, essa geração de agora, que a gente tá vivendo agora com as nossas amigas, né? A gente tá vendo que muitas esperaram, entraram meio que numa contramão do que a gente fez, né? Não, eu vou esperar me formar, vou esperar o sucesso profissional, vou esperar me estabilizar, e aí daqui a pouco o corpo passou a não responder como elas gostariam. E aí entra naquela crise, porque naturalmente foi programado para que com 35 ou 37 eu fosse mãe. Só que os óvulos e essa vida fértil não estão correspondendo. E aí surgem algumas frustrações, né? A gente tem alguns casos em comum, né? E assim, eu sempre digo que é tão complicado para mim abraçar essas amigas, porque eu não vivi isso. E às vezes eu tenho a sensação de que a minha presença oprime. É como se eu não tivesse lugar de fala na dor dela.
Porque eu engravidei rápido, antes do que eu planejava. O segundo filho, quando eu decidi, não, vou liberar, vou ter meu segundo filho. No primeiro mês eu estava grávida, então eu não faço ideia do que seja uma ansiedade para uma menstruação atrasada. Eu não tenho a menor ideia. Então eu acabo ficando um pouco sem saber como ajudar, né? Isso. Entendo. E aí, assim, eu acho que eu queria ouvir um pouco de você esse lugar de que você, inclusive, como médica, como pediatra, acho que vê isso incansavelmente, né? Casais que fizeram FIV, que são mulheres. Hoje a gente já tem mulheres de 40 engravidando. De fato, assim, do ponto de vista médico, literatura, a partir de 35 anos se chama gestante idosa, né? Meio termo, meio dolorido, horrível, né? Mas é gestante idosa justamente pela questão da fertilidade. Mas eu acho, Marta, que a questão não é nem se a gente viveu ou não. Porque a gente pode ser empático a partir do momento da dor de uma pessoa que a gente não viveu aquela dor. Você pode ser empática com uma pessoa morador de rua, você pode ser empático com um órfão, você pode ser empático, então você pode... Eu entendo que talvez, assim, eu acho que talvez seja mais uma coisa da gente que tem filhos. Sim, e talvez. Ter o medo de o fato de eu ter filhos e de eu estar resolvida do ponto de vista materno, no sentido, já tive meus filhos e estou concluída essa parte, e junto com uma mulher que está vivenciando todas as dores, a gente fica inibida porque parece que a gente está errada, né, perto dela, a gente está, como é que seria dizer? Esfregando um sucesso. Um sucesso, então assim, meu sucesso não é como se assim, é quando a gente tem vergonha de ganhar uma promoção, sabe? Você ralou por aquilo, você viveu aquilo, você ganhou uma promoção. Mas a sua amiga, que você sabe que é muito boa também, ela não ganhou. Aí você fica com vergonha porque você ganhou e sua amiga, você tem vergonha dela, você fica inibida por ela. Eu acho que é um pouquinho assim, dentro de um exemplo muito simples, mas um pouco disso. A gente ganhou na loteria da maternidade e essa pessoa não. Mas ao mesmo tempo, Marta, eu entendo que é uma consequência das opções que a gente faz na vida. Sim. Né? Então, assim, não que isso seja... Ela não está pagando... Eu não acho que pagar o preço é uma punição, não é uma punição. Não é uma punição, eu não acho que é uma punição. Mas você precisa, a partir do momento que a gente também entende que fisiologicamente temos um tempo, e aí isso não tem questão social, filosófica, empoderamento feminino, história do feminismo, não tem nada que mude isso. O seu tempo, ele é fisiológico. A partir do momento que a gente não tem como vencer esse tempo, você também tem que entender que você vai tomar certas decisões, que eu vou postergar essa maternidade, mas que lá pra frente eu posso ter consequências dessa minha decisão. Então, eu acho que quando a gente também, você quer ter filhos e você posterga muito essa maternidade, você precisa ter muita consciência. Porém, hoje, a gente tem muitos métodos que podem ajudar essas mulheres. Por exemplo, congelar óvulos. Eu sugiro muito que você chegou aos 35, por exemplo, você quer ter filhos, você tem uma lista de coisas para fazer. Você chegou aos 35, você não terminou sua lista, você fala, não quero engravidar agora, congela os óvulos. Hoje isso está muito mais frequente, está muito mais acessível, né? Então é uma possibilidade, eu acho, que a gente pode pensar. E, de fato, assim, eu tento com essas minhas amigas, a gente tem amigas em comum, vivenciar as alegrias dela. Então, assim, eu dou a mão quando eu posso, nas dificuldades. E a cada menstruação que ela tinha, dessa minha amiga também, que tentou engravidar por muito tempo, eu dizia, o que você precisa? Você quer o quê? Vamos sair para comer, vamos tomar um café, vamos tomar um banho na praia. O que você quer? Você quer ficar quietinha? Você quer que eu me afaste? Eu deixava... Eu acho que é essa forma que a gente pode ajudar outras mulheres, sabe? Assim, você perguntar, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? E isso já, para elas, eu acho que só a pergunta do tipo, como é que eu posso te ajudar, já ajuda. Eu contei para a Leilane isso recentemente. Eu tive, acho que talvez tenha sido até um bloqueio com relação a isso, que tinha uma grande amiga e ela tá com muita dificuldade para engravidar já há alguns anos. E aí eu ficava nessa, quer que eu vá com você na médica? Quer que eu te ajude com isso? O que eu posso fazer? Porque realmente, sabe aquela coisa assim, aquela agonia dela me
me trazia um desconforto, porque eu trabalhava, inclusive, com ela todos os dias e a gente acaba dividindo essas angústias, né? E aí ela falou assim, ó, um dia ela me mandou uma mensagem dizendo que ia ter que se afastar de mim por um tempo, porque que me amava, que eu era uma referência para ela e tal, mas que ela não estava conseguindo conviver comigo justamente pela minha vida. Porque eu tinha conseguido o que ela mais queria e que aquilo não era inveja, mas que aquilo era uma pressão diária para que ela desse certo. E aí na hora eu tomei um choque muito grande, mas eu compreendi, super compreendi, né? E falei, não, tudo bem, tô aqui. E aí a gente se fala sempre, ela acabou acompanhando meio que de longe e ela continua com essas questões, mas acho que me travou, sabe? Do tipo, o que é que eu posso falar e o que é que eu posso fazer para ajudar, sendo que eu sou ali o exemplo do que mais dói nela, sabe? Mas eu acho que isso, Marta, é do outro. É. Isso você tá absorvendo o que não é seu. A questão não é sua. A questão da dificuldade da maternidade e da fertilidade, ela não é sua, ela é do outro. E eu acho que a gente também precisa entender isso. E aí, puxando até para a maternidade de um modo geral, a gente está falando de um tema de dificuldade de engravidar. É do outro. A dificuldade é dele. E ela fez, o que ela fez eu acho muito certo. Ela, diante da questão dela, ela entendeu que para o bem dela, ela precisava ficar distante. E tá tudo bem. Sim. E é dela. Não é seu, é dela, não é meu, é da minha amiga. E eu não posso transformar a minha relação num erro, ou a minha maternidade num problema, ou a minha facilidade de engravidar em algo ruim, entendeu? Sim. Porque não é de seu, é dela. O que é seu é seu. O seu, você teve 2 filhos lindos, está resolvida, está bem, está estável. Ela está tentando seguir. E tem outras questões também, né? Não, Acho que sempre o que eu coloco é isso. Veja, tem os 2 filhos, tá dentro das suas expectativas de uma vida feliz, tá ok? Mas eu tenho as minhas questões que não perpassam por esse caminho, mas que são questões, né? Isso. E eu acho eu penso nisso com a questão da maternidade, por exemplo, como vários pontos. Quando a gente se compara, por exemplo, com outras mães, entendeu? Quando a gente, sei lá, tem uma mãe que, sei lá, meu filho come super bem. Aí ela estava me dizendo que o filho dela não come nada, que é super mal, que tá não sei o quê. Aí eu não vou falar que meu filho come bem. Eu não preciso sair por aí dizendo para todo mundo, mas eu tô numa roda de conversa e digo que ele consegue comer brócolis, não sei o quê. Ah, mas eu não vou falar porque... Não, mas aí é uma questão minha e não... É uma questão dela e não minha, entendeu? Sim. Falando maternidade, tem a questão do conceito de que mãe presente é completamente diferente de pai presente. E a partir daí cria-se a questão da rede de apoio, né, para a figura feminina em si. E eu queria que você falasse mais como isso pode ajudar a questão da maternidade, a rede de apoio. Polêmica agora, Natasha. Ai, aceitou chegar esse mundo. É porque geralmente, né, a mãe é mais presente e a mãe que tem que buscar a rede de apoio. Nunca é o pai que busca a rede de apoio. Pai ajuda, né? Pai não paterna. Pai ajuda. Mas eu acho que é uma culpa nossa como sociedade e nossa como mulher. E eu não falo nossa, minha, sua, sim, né? Mas eu acho nossa como mulheres na sociedade, que a gente perpetua esse espaço masculino na paternidade, entendeu? O pai, ele não tem que ajudar, o pai é pai, ele tem que ser pai, né? Eu desde o primeiro dia que eu tive filhos lá em casa, eu fui muito militar nesse sentido. Sabe, eu dizia e cheguei a falar para minha sogra na época, dizer assim, ela elogiar porque ele deu banho, eu falei assim, mas eu não fiz filho sozinha, é obrigação dele dar banho. Ele não está fazendo nada mais que a obrigação dele. E chegar e falar, e eu acho que é um dever nosso relembrar isso todo dia, sabe? Porque mas você vai ficar jogando na minha cara? Vou. Talvez eu precise jogar na sua cara até que eu não precise mais. Até que você não chegue em casa e fique mal-humorado porque você está indo dar um banho no seu filho, ou trocar a fralda, nem ache que isso é excesso de trabalho. Porque eu também trabalhei e também tenho que chegar em casa e dar banho no meu filho. Porque o meu trabalho não é melhor ou pior que o seu. Ou para as mães que ficam em casa, o fato delas estarem em casa, gente, já
Eu acho. É o trabalho, é o maior trabalho do mundo. Que nunca para. Que é infinito. E a gente viu isso na pandemia. As mulheres que não trabalhavam, que trabalhavam fora de casa, que tiveram que ficar em casa, que ficaram sem suas secretárias do lar, ficaram sem babás, ficaram sem mãe, sem a rede de apoio, e tiveram que contar apenas elas, os filhos e o companheiro ou companheira, né, a família, o núcleo familiar básico, foi vivido, foi muito claro, foi nítido a depressão das mulheres, o quanto as mulheres adoeceram. Muitas separações, entendeu? Inclusive. E muitas separações. Por quê? Porque também você passa a viver que você, às vezes a sua expectativa, você ali é nua e crua, então você começa a falar, não aguento, não é isso que eu quero pra mim, eu preciso de mais. Então a gente começa a conviver ali naquele mundo e começa a entender que não era tanto quanto eu imaginava. Então, eu acredito que o nosso dever, nós fomos criadas por mães machistas, né? Quem veio dos anos 80, 90, foi criada por uma mãe machista. Uma ou outra, ela era diferente, ela tinha um ideal diferente, mas mesmo as diferentes... no geral, tinham vários tópicos ainda que eram muito construídos na base do patriarcado e do machismo. Então, a questão da paternidade hoje, a gente lida com essa questão justamente da história de a gente viver numa sociedade machista. E eu tenho 2 filhos homens, Marta tem um filho homem. Nós somos obrigadas, eu acho, é um dever nosso, criar esses meninos de uma forma diferente, para que eles não sejam o pai que ajuda, se eles quiserem ser pais. Inclusive, Natasha, a gente falou sobre isso no outro programa, que eu sou mãe de uma menina e de um menino, e eu acho mais difícil educar o menino do que educar a menina. E aí eu explico por quê. Porque quando eu educo a menina, ela está vivenciando os problemas na pele, né? Ela sente aquilo. Quando eu digo assim, Malu, não se submeta a esse tipo de situação, Malu, se posicione, sabe? Ela vê aquilo ali é um exemplo real para ela. Para Pedro, eu preciso dizer a ele como fazer, só que tem um universo inteiro, o mundo todo ao redor dele, mostra a ele um comportamento contrário. Mostra a ele que se comporte. Então, assim, eu digo a ele que criança não namora, mas ele tem várias namoradinhas, né? E aí, qual é o problema de ter essa namoradinha para Pedro? Esse é um exemplo, diante de uma série de exemplos, mas o de não bater, por exemplo, não bata na sua irmã. Independente de ser só porque a sua irmã é uma mulher e você não tem que bater em nenhuma mulher. Mas eu estou expondo ele a um universo que diz isso pra ele de outras formas. Que pode gritar, que sabe, sim, que o amiguinho gritou, que tudo bem, que é porque é criança. Eu construo com Malu, mas com Pedro eu tenho que desconstruir para construir, né? Então, talvez você não perceba isso porque são 2 meninos, mas no meu caso é muito gritante eu isso. Acho que pra mim, você falando, eu sou separada, sou divorciada. E então eu faço guarda compartilhada. E eu desconstruo na minha casa e o pai constrói na casa dele. Porque o pai é machista. Lógico que ele é machista, não porque ele é uma pessoa má, mas porque ele foi educado por uma mulher machista, porque é a educação dela. Sim. E eu não estou usando o termo machismo de forma pejorativa, que isso fique bem claro, mas é porque foi, gente, é a educação. Eu fui. E eu estou com 41 anos desconstruindo esse meu machismo. Então, eu tenho um processo de dizer na minha casa que não existe brinquedo de menino e de menina, não existe roupa de menino e de menina, que homens podem se pintar, que homens podem se amar, que não existe que homem só pode namorar mulher e mulher só pode namorar homem, que isso é algo muito mais complexo e que eles vão entender um dia. E eu assisto coisas com ele, onde eu exponho eles a coisas diferentes, mas eu tenho do outro lado a figura paterna deles, que é um exemplo que os meninos seguem muito o pai, né? Que tem aquela figura, e dizendo para eles que meninos não usam rosa. Para mim é uma luta diária de desconstrução. De desconstrução. Também. É muito difícil. Esses dias Pedro falou para mim, eu amo rosa,
E aí eu comprei uma camiseta rosa pra ele, dentro de um conjuntinho e tal. E aí ele falou que não ia usar blusa rosa, porque a blusa rosa era de menina e porque ele odeia blusa rosa. E eu já tava sem paciência. Falei, você vai usar sim, porque não existe isso de cor. E você vai usar, mas eu não gosto de rosa, você não pode deixar. Eu tenho que ter meu gosto. Aí eu, ai meu Deus, e agora, né? Como é que eu resolvo? Né? E agora? Aí eu, ok, você não vai usar hoje, mas não é porque você não quer usar rosa hoje, mas você vai usar rosa sim. Aí, sabe assim, depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu falo pra ele que ele tem que ter postura, daqui a pouco ele me disse que não gosta de rosa, mas eu sei o porquê que ele não gosta de rosa, porque rosa é cor de menina. Ai, meu Deus, mas que ele surto. usou um bom argumento, não, né? Ele me quebra, né? Eu tive uma felicidade muito grande no dia que os meus filhos falaram pro pai, o pai fez um comentário dizendo que aquilo ali era de menina, que aquele brinquedo era de menina, e o meu mais novo virou pro pai e disse, pai, você está enganado, não existe brinquedo de menino ou de menina, brinquedos são de criança. Ai, arrasou. E aí aquilo ali me encheu, porque eu falei, estou no caminho certo, eu estou seguindo o caminho. E é um processo, né? A gente sabe que é um processo e que, inclusive, por mais desconstruída que eu ache que eu sou, eu ainda me vejo fazendo algumas coisas que não, mas né? olha, não é por aí. Eu preciso pontuar uma coisa muito importante, que dentro do consultório de pediatria a gente vivencia essas dinâmicas familiares diariamente, né? Então você percebe a dinâmica familiar, como ela é, se ela é matriarcal, patriarcal, se ela é os dois, enfim. E eu vejo hoje um movimento masculino muito legal, viu? Os casais cada dia mais jovens estão cada dia mais conectados. Ativos, né? Ativos. Os pais estão indo levar seus filhos sozinhos para... Você fala, nossa, Natasha, parece que isso é uma coisa maravilhosa, mas dentro de um processo de transformação, isso é o pai levar o filho e saber me dizer, sem precisar que a mãe diga se ele fez xixi, cocô, tomou banho, trocou de roupa, se ele comeu, se ele tomou a vacina, o pai sabe dizer, e muitas vezes, às vezes é engraçado que tá a mãe dizendo, ah, não, ela não fez cocô. Fez sim, porque eu troquei, e aí a fralda, ah, tá, não sei o quê. Então o pai entre aspas, dizer à mãe, porque ele também participa do processo ativamente e ele tem tantas informações quanto ela. Ou da mãe perguntar, ela comeu ontem, não sei o que, não, ela tá comendo super bem e tal, não sei o que. E isso é tão legal de você ver esse processo de cuidado dessas famílias novas. Começa muito cedo, começa na gestação, você mostrar para esse pai, né, o quanto ele precisa estar ali e o quanto ele não está segurando a criança dentro dele, mas o quanto ele faz parte desse processo, né? E eu tenho um exemplo que para mim, eu acho que um dos mais fortes da maternidade, e Natasha sabe muito bem disso, foi o meu processo de amamentação dos meus 2 filhos. Eu amamentei cada um 2 anos e foi um processo que foi inicialmente extremamente doloroso, dentro de 2 depressões pós-parto, e eu consegui amamentar os 2 anos, os 2 filhos, porque eu tinha André, meu marido, o tempo inteiro segurando a mão e dizendo, tô aqui. Ele não dava o peito, né? Mas ele... Era sua rede de apoio? Ele era minha rede de apoio. E todas aí vem a rede de apoio, né? Todas as vezes que eu dizia, eu vou desistir, eu não aguento mais, porque eram madrugadas e madrugadas e madrugadas, eles nunca chuparam chupeta, porque, enfim, não pegaram. E eles acordavam, eu trabalhava o dia todo e muitas vezes eles ficavam naquela coisa do vamos aumentar para poder ficar com, né? E era ele que segurava a onda. Então a gente criou a partir dali uma divisão de tarefas que se perpetua duramente até hoje, todos os dias, uma pequena treta com, não, hoje é você que vai buscar, porque eu tenho reunião, hoje eu vou trabalhar, o seu trabalho não é mais importante do que o meu, então se eu tenho, então pronto, vai de Uber, sabe? Vai mandar alguém levar de Uber, vai pegar, já que eu não posso desmarcar minha reunião e você não pode desmarcar sua reunião, pronto. Então, ou não vai para a aula de inglês hoje, ou então, mas sabe aquela coisa de já não, e isso é uma coisa que eu bato o pé e faço questão. O meu trabalho não é menos importante. A minha vida não é menos importante. Né? Eu não tenho que chegar em casa mais cedo para dar conta do que você também pode dar conta. Isso. Mas assim, sempre uma tretinha, né? É um processo, né? É um processo. Natasha, dentro desse processo todo,
a gente podia passar horas, né? Fala horas. Inclusive, eu acho que vale A uma... gente já passa horas. Inclusive, eu acho que vale até uma pauta ser só sobre essa questão da paternidade mesmo, né? De incluir isso, porque influencia diretamente na culpa materna, no peso da maternidade. E Natasha tem um projeto que eu faço parte, que é uma hashtag no Instagram, que é o Melhor Mãe Possível, que é justamente para a gente quebrar esse conceito do eu sou uma mãe perfeita, porque a gente sempre quer ser perfeita, só que perfeição é uma coisa assim, primeiro que inatingível e segundo que perfeito para quem? Perfeito para quem? Ótimo. Perfeito para quem? Porque para mim nunca vai ser se me custa tanto. E o Melhor Mãe Possível faz a gente pensar, para mim é o melhor termo que eu já vi até hoje, que é eu sou a melhor mãe que eu consigo ser, que eu posso ser dentro do meu universo. A gente não pode dar o que a gente não tem. E o que custa também demais, né? Eu sempre falo que eu tenho alguns posicionamentos também do tipo assim, bom, se você escolheu ser mãe, saiba que isso também abre mão de muitas coisas. Então, eu também não acho legal escolher a maternidade e entregar o filho, terceirizar, né, para que outras pessoas deem conta, porque você está criando ali um grande problema numa pessoa que não pediu para nascer. E outro termo que me incomoda muito é falar sobre maternidade real. E até, sei lá, um ano atrás, a gente falava muito sobre isso, né? Porque é maternidade real, que na realidade a gente queria falar contra a romantização da maternidade. Só que eu acabei lendo muito, eu leio muito sobre isso, eu sou uma militante materna. Eu li sobre a maternidade real, eu não me lembro quem foi que falou, não sei se foi Djamila, mas alguém falou sobre isso e eu fiz, realmente. A maternidade real, toda mãe é real, né? Toda maternidade, ela é real. Para quem? Se eu acho que a minha realidade é ter 10 babás e terceirizar aquilo para 10 babás e aquilo tá ok, essa é a minha realidade. Essa é uma maternidade real, certo? Se eu acho legal fazer tudo sozinha, largar tudo e virar dona de casa para cuidar dos meus filhos, essa também é uma maternidade real. Se eu escolho viver num conflito de não dou conta do trabalho, não dou conta dos filhos, não dou conta de nada, essa é a minha maternidade real. Então, para cada mãe tem a sua maternidade real. Então, eu acho que é um termo que a gente já não deveria usar mais, porque fala inapropriadamente de uma situação. Maternidade, ela é maternidade. E cada uma tem a sua realidade. E dentro das suas realidades, até porque a gente está batendo um papo aqui que a gente sabe que é um papo diante de uma maternidade elitizada, né, onde há congelamento de óvulos, onde há um pai presente, né, onde é um pai, né? É um pai. Porque muitas vezes, quando há uma classe social menor, muitas vezes não, a gente tem dados que mostram isso, né? As mulheres, elas têm... E as mulheres em nível social menores, elas terceirizam a maternidade porque elas precisam trabalhar. Elas cuidam dos filhos de outros. Elas cuidam e deixam os filhos dela com outros. Com outras pessoas. Deixa, às vezes, no interior com a avó e passa um mês sem ver o filho para poder trabalhar na capital. Cuidando dos nossos filhos, no caso, né? Então, eu acho que, como eu disse, a maternidade, eu acho que é um tema que a gente pode falar vários programas, porque se tivesse tempo, a gente passaria horas e horas e horas, porque tem muita coisa para falar. Só que eu queria te passar essa bola, assim, desse termo de maternidade real, né? Qual é o recado que você deixaria para as mulheres que querem ter filho, para as que já são mães, enfim. Para você, se você pudesse definir a maternidade, o que é a maternidade para você? Para mim, maternidade, eu não sei se eu saberia colocar. Esses dias eu escrevi um texto, até eu publiquei no Instagram da clínica lá e publiquei no meu pessoal. É um texto justamente que eu escrevi nas madrugadas. Eu costumo escrever de madrugada, quando meus filhos às vezes acordam, enfim, tudo mais. E maternidade para mim, ela é uma construção. E também é um processo de autoconhecimento, porque você
olhar para o outro e ver aquele ser que saiu de você é um espelho seu. É olhar seus defeitos e suas qualidades. Então, ter filhos é a gente ter que encarar a gente. É você ter que encarar lugares mais profundos que muitas vezes a gente não quer ver. E isso faz com que isso gere, às vezes, comportamentos com os nossos filhos, que na verdade a gente não está brigando com o nosso filho, a gente está brigando com aquilo que a gente não quer ver da gente. Porque a criança, ela reflete o que ela está vendo, ela reflete o que ela sente, e ela reflete os pais. Então, se o seu filho é birrento, não é que é culpa sua, mas se seu filho tem um comportamento X, de alguma forma ele absorveu aquilo dentro daquela família. Né? Ele é agressivo, enfim, alguma coisa está vindo ali que está tornando aquela agressividade. Então, o que você está tendo ali é um reflexo da sua maternidade, da sua pessoa. Então, para mim, a maternidade é um autoconhecimento. É ver você olhar para aquilo e se ver naquilo, e às vezes você não quer se ver. Mas também maternidade não é bom. Eu não acho maravilhoso, não. Eu não digo que a melhor coisa do mundo é ser mãe, não. Não, também não. Tá? E nesse texto, eu tenho uma frase que eu gosto de falar que, às vezes, pra mim, chocolate é melhor do que ser mãe. E pra mim, depende do dia. Tem dias que eu tô apaixonada pelos meus filhos, que pra mim eu largaria tudo por eles e ficaria em casa. Tem dias que eu dou graças a Deus que eu tô trabalhando o dia todo e que só vou chegar de noite em casa, porque eu não tô afim. Vivo isso também. Então, assim, pra maternidade é isso. Natasha, como eu disse, a gente passaria horas e horas conversando. Foi muito bom. Fiquei muito feliz com o papo, muito feliz com a sua disponibilidade, com a sua presença aqui. Queria agradecer muito, muito, muito. E tomara que esse tema e esse assunto tenha ajudado muita gente aí de casa. Obrigada pelo convite.